Bom dia, gente, tudo bem? Vou gravar aqui para vocês a correção das atividades de ontem, tá? Então, a gente vai começar com matemática, a sequência 2 do EMAI, atividade 2.1. Questão 1. No mundo atual, os números nos ajudam, muitas vezes, a compreender melhor a realidade em que vivemos. Há estimativas que, em 2019, a população mundial já teria chegado a 7,7 bilhões de pessoas. Aí a primeira questão aqui, né? Você sabe como escrever esse número com todos os seus algarismos? Registre aqui. Ou seja, algarismos são os números. Vocês sabem escrever esse número aqui com todos os números que o compõem? Porque ele está abreviado, tá bom? 7,7 bilhões, ou seja, 7 bilhões e 700 milhões. Vocês sabem escrever esse número? 7 bilhões e 700 milhões, tá? Aí registra aqui, aí tem um quadrinho que é para vocês registrarem. Então, a gente precisa lembrar um pouquinho desse quadro aqui de classes e ordens para poder fazer essa atividade, tá? Então, vamos lembrar que nós temos a unidade simples, né? Que é a unidade, dezena, centena, ok? Nós temos a classe dos milhares, 1000, 2000, 100 mil, né? Então, temos a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Temos a classe dos milhões, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E temos aqui a classe dos bilhões, unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. Tá? Então, o que ele quer? Que nós escrevamos 7 bilhões e 700 milhões. Ou seja, vamos começar aqui pela unidade simples. Então, como não tem nada de unidade, vamos completar tudo com zero. Zero, que zero, zero, ok? Porque a gente quer 700 milhões. Zero, zero, zero. Tudo bem? Agora vamos para os milhões. A gente quer 700 milhões. Então, ele está na casa da centena. Então, zero, zero, 7. Então, a gente conseguiu até agora 700 milhões. Mas ele quer 7 bilhões. Então, aqui a gente vai chegar até a unidade de bilhão. 7. E aqui o resto? Aqui a gente deixa em branco, tá bom? Porque ele quer até a unidade de bilhão. Então, 7 bilhões e 700 milhões, tá? Então, ele pediu pra gente escrever no quadrinho isso daqui. Então, escrito no quadrinho fica assim, tá bom? Então, ó, da unidade simples, unidade de milhar, milhão e bilhão, tá bom? Então, lembrem sempre do quadrinho de classes e ordens. Próxima questão. Observe informações sobre as populações estimadas para 2017 no Brasil, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Número de habitantes do Brasil. Então, aqui, olha só, prestem atenção também, tá? Unidade, dezena e centena da unidade simples. Unidade, dezena e centena dos milhares. Unidade, dezena e centena, milhão. Então, aqui a gente lê como milhão. 207 milhões, 660 mil, 929. Então, número de habitantes no Brasil, de acordo com o IBGE, tá bom? Número de habitantes do estado de São Paulo, nosso estado, só. Então, aqui a gente tem a mesma coisa, unidade, dezena e centena da classe da unidade simples. Unidade, dezena e centena da classe dos milhares. Unidade, dezena da classe dos milhões. Então, aqui a gente lê como milhões. 45 milhões, 94.866. Esse é o número de habitantes do estado de São Paulo. Escreva por extenso esses números.
Lembra, lá no comecinho do ano, a gente fazendo a nossa revisão, eu expliquei para vocês que a gente escrever o número por extenso, a gente escreveu o nome dele, tá? A gente escrever o número. Então, vamos lá. O primeiro número, 207.660.929, tá? O segundo número, 45.094.866. Tudo bem? B. Pesquise e anote em algarismos e por extenso, então a gente tem que colocar em números e depois escrever por extenso o número de habitantes do município em que você mora. Município é a cidade em que moramos, tá? Então a gente vai ver, vocês tinham que pesquisar o número de habitantes daqui de São Carlos. Então eu pesquisei no site da prefeitura e consegui esse número, 238.950. Escrevendo por extenso, 238.950. Tudo bem? Então, sempre façam as atividades, tá? A gente já vai corrigir a segunda também agora. Próxima atividade. Atividade 2.2. Leia o texto e responda as questões. A cidade de São Paulo é muito populosa e possui mais habitantes do que vários estados do Brasil. Ou seja, a cidade de São Paulo é uma cidade tão grande, não estamos falando do estado, estamos falando da cidade, a capital do estado. Ela é tão grande, tão populosa, né? Tem tantos habitantes, mais do que muitos estados. Tem estados do Brasil que são bem menores do que a cidade de São Paulo. De acordo com estimativas apresentadas pelo IBGE, para o ano de 2017, São Paulo teria, então prestem atenção novamente no número, unidade, dezena, centena da unidade simples, unidade, dezena e centena, classe dos milhares, unidade, dezena, classe dos milhões, então esse número pertence à classe dos milhões. E isso é importante a gente saber para a hora que a gente ler esse número, tá? Então, 12.106.920 habitantes. Então, o estado de São Paulo teria esse número de habitantes. Observe a tabela. Então, nessa tabela ele coloca o nome de algumas cidades e a população dessas cidades, tá? As questões são relativas a essa tabela. A. Localize na tabela as cidades com maior e menor população, escrevendo por extenso esses números. Ou seja, daqui, qual a cidade que tem maior população? A gente está vendo que é Niterói, Rio de Janeiro, com 499.028. E a que tem menor? Bom Jesus da Lapa, Bahia, com 70.618. Então, vocês vão colocar e escrever por extenso. Então, a maior, 499.028. A menor, 70.618. Tudo bem? Próxima questão. B. Dessas cidades, quais têm população menor que 200 mil? Então, dessas cidades da tabela, quais a população tem menor de 200 mil habitantes? Então, aqui a gente já pode ver. Parintins, Palmas não, ultrapassou 200 mil. Niterói também não, ultrapassou bem mais de 200 mil. Bom Jesus da Lapa e Apucarana. Então, essas três cidades, Parintins, Bom Jesus da Lapa e Apucarana. Então, vocês vão escrever lá, tá bom? Pode escrever pela ordem que está na tabela, se vocês quiserem, senão não tem problema. Apucarana, Bom Jesus da Lapa e Parintins. C. Se adicionarmos as populações de Niterói e de Palmas, quantos serão os habitantes? Esse valor é maior que o número de habitantes da cidade de São Paulo? Então, aqui ele faz duas questões para a gente. Se eu pegar as populações de Niterói e Palmas, se eu somar essas duas populações,
quanto que eu vou obter? Esse resultado, ele vai ser maior do que o número de habitantes da cidade de São Paulo? Então, vamos lá, eu já fiz essa conta aqui. Então, ó, o número de habitantes será 785.815. Mas esse valor vai ultrapassar o número de habitantes da cidade de São Paulo? E é a segunda pergunta que ele faz, tá? Esse valor é menor, ou seja, não vai ultrapassar 12 milhões, tá? Ficou em 785 mil. Então, esse valor é menor que o número de habitantes da cidade de São Paulo. Tudo bem? Quando vocês tiverem dúvida ao realizar as atividades propostas, se vocês não entenderem alguma questão, podem mandar mensagem, podem me perguntar, tá bom? Que eu explico para vocês um pouco mais detalhado para quem precisar, tá? Um beijo!